Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui nesse canal Nós Somos CIV. E se você já assistiu o vídeo de abertura, onde eu explico sobre o canal, você já sabe que aqui você vai ter acesso a profissionais CIV, que são alunos e alunas, maioria alunas, da doutora Eleanor Luzes, e a gente vai falar sobre ciência do início da vida aqui. Então, a ideia principal desse canal é atingir dois públicos, e é importante você saber disso. Então, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já faz parte de um desses dois públicos. Então, ou você é uma profissional civil, um profissional civil, e está aqui para poder ter acesso às experiências de outras pessoas que estão trabalhando com civil, estão falando sobre isso, e a gente aqui vai compartilhar tudo isso aqui, esse espaço, e também para você saber quem está fazendo que tipo de trabalho, o que está dando certo, como que está funcionando. E o outro tipo de público é se você é uma mãe, é um pai, ou então alguém que está pensando em ter filhos, de alguma maneira você já conhece a ciência do início da vida e está aqui para poder agregar um pouco mais disso na sua vida. E ver outras pessoas, além da doutora Eleanor, falando também sobre a ciência do início da vida e compartilhando suas experiências. Esse aqui é o nosso primeiro episódio, e para o primeiro episódio, eu, Gleidson Botelho, que vou ser o anfitrião aqui desse canal, que sou um dos alunos da doutora Eleanor, da primeira turma de formação do curso profissionalizante dela, Ciência do Início da Vida, eu convidei uma pessoa que eu tenho um enorme carinho por ela, é uma pessoa que tem, assim, muita experiência na coisa de lidar com crianças, de lidar com pais, com mães e adolescentes, então fez muito sentido convidar essa pessoa para a gente iniciar com o pé direito, com uma pessoa que tem bastante experiência para compartilhar e muita coisa legal. Então, quero que vocês recebam e conheçam a Lina, que fez parte também dessa formação junto comigo. Eu vou colocar ela aqui agora. Oi, Lina, tudo bom? Olá, Cleiton, tudo bom? Tudo bom. É um prazer e uma enorme gratidão estar aqui e darmos juntos este pontapé de saída e que chega muita gente. Ah, é verdade. É o pontapé. Eu comentei com a Lina, eu vou compartilhar com vocês, que logo que eu tive essa ideia de trazer as profissionais CIV aqui para a gente compartilhar essas coisas, eu lembrei dela porque tem muita experiência assim, prática mesmo. Até ela vai compartilhar hoje com a gente. Antes de conhecer a CIV, ela já tinha essas intuições. Então, uma coisa maravilhosa. Lina, você pode se apresentar um pouco, falar de você e dizer assim, um pouco da sua história, como é que você conheceu a CIV? Ok. Então, eu sou portuguesa, vivo perto de Lisboa e eu fui professora durante muitos anos, sou mãe de 2 adultos já, tenho 2 filhos já adultos, com 30 e 26 anos, portanto. E eu fui professora do ensino público durante 27 anos. E sempre tive uma proximidade muito grande com os meus alunos, com os jovens, e esse foi o facto que me fez ficar tanto tempo no ensino, porque eu não me revia no sistema educativo já há muito tempo, portanto sempre achei que a escola poderia e deveria ser diferente do que ela é atualmente e do que já era há alguns anos atrás, mas eu sinto que tem vindo a degradar-se nos últimos anos, mas eu estive 27 anos porque eu gosto de ensinar e porque eu gosto dos jovens, porque eu gosto das crianças, porque eu gosto de toda essa envolvência desse processo de ensino, aprendizagem, aprendi muito com eles também. Mas a certa altura, como toda a gente, eu também tive a minha crise existencial, como eu costumo dizer, apesar de gostar do que estava a fazer, apesar da maternidade sempre ter sido assim um propósito para mim também, e de vivenciá-la muito intensamente, mas chegou o meu momento há mais de 20 anos, portanto, que eu tive a minha crise existencial e que fui obrigada a
olhar para dentro e a conhecer-me um pouco melhor, que não me conhecia na altura ainda, não é? E eu ainda professora, eu saí, entretanto, do ensino público, não é? Porque eu continuei a ensinar, mas já de uma outra forma completamente diferente, já há 7 anos, em que tenho estado só dedicada à parte terapêutica e a trabalhar com pais e com crianças na mesma, mas de uma forma mais terapêutica, até no fundo tem sido isso, não é? Apesar que eu tenho sempre uma postura de professor, acho que isto nunca se perde. E pronto, tem sido sempre essa ligação com os pais e com as crianças. Eu ainda estava na escola, eu comecei a fazer um percurso, o meu percurso de autoconhecimento envolveu também eu fazer formações em várias áreas terapêuticas, passei pelo yoga, pelo reiki e pelos florais e outras, a sofrologia, portanto eu tenho muitas formações na área terapêutica e na altura os florais foi aquilo que me marcou e foi aquela ferramenta que que me fez toda a diferença e que eu mantenho até hoje, e que sinto que é uma ajuda valiosa para o trabalho que eu faço, para mim própria e para aquelas pessoas também que me procuram. Que legal. A dada altura, eu já tinha saído da escola, eu sempre tive esta ligação com as crianças e de eles conversarem muito comigo e de desabafarem muito comigo os problemas que tinham, vivências difíceis, e eu muitas vezes buscava ajuda, mas também não a encontrava, não é? Eu própria sentia naquela altura que às vezes eu precisava de ter mais ferramentas para os ajudar de uma forma mais eficaz, mesmo ao nível emocional e mental, muitos deles também. E eu andei sempre nesta busca de saber mais e aprender mais para também poder ajudá-los na escola e naquilo que eles partilhavam comigo. E não era só professora, não é? E nesta busca, eu, entretanto, saí da escola, comecei a dedicar-me só à parte terapêutica, porque eu pensei, eu vou ajudar estes seres de uma outra forma, porque no ensino estava mais limitada, não é? Eu estava ali como professora, não estava ali como terapeuta, e então às vezes é difícil ajudar certas situações, como começaram a surgir muito e continuam, que são as crianças com os diagnósticos agora muito frequentes do déficit de atenção, hiperatividade, autismo e uma série de outras deficiências diagnosticadas, mas que eu nunca vi isso como deficiência, nem como nem como um diagnóstico válido, porque eu via que eram crianças normais, apenas algumas mais agitadas do que outras, não é? Nossa, desculpa, pode falar, depois eu... Sim, isto fazia muita impressão de ver já muita criança medicada. Eu falo sempre isto porque eu acho que isto é extremamente importante e este tem sido a minha bandeira de ter muita criança medicada em sala de aula, sem que houvesse motivos para isso. E eu nessa altura comecei a pesquisar muito os efeitos colaterais e negativos das medicações que eles estavam a tomar, porque eles não ficavam quietos, eles ficavam paralisados, a maior parte deles. Então também não tinham reação à aprendizagem. E eu comecei a pesquisar muito sobre os efeitos dessas medicações e fiquei assustadíssima já na altura,
comecei a pesquisar muito sobre os diagnósticos e vi que realmente, na realidade, não há a doença ou o problema. E apenas são crianças que às vezes têm ambientes familiares desequilibrados, destruturados, e muitos deles são crianças perfeitamente normais, mas que são mais ativos, têm outro tipo de inteligência, que não é aquela também que é avaliada e que é valorizada na escola. Então isto levou-me muito fundo nisso tudo e a querer ajudá-los de uma outra forma. Encontrei nos florais, por exemplo, uma resposta eficaz, porque ajuda-os bastante, pelo menos a estabilizar o emocional, não é? Que muitas vezes é essa a questão. Mas fui sempre pesquisando. Há uma dada altura, eu creio que foi por volta de 2017, eu estava a assistir a um congresso de florais, até que estava a decorrer no Brasil, e eu aqui em Portugal estava a assistir, e alguém na plateia falou, lá no congresso, falou na CIV e na doutora Eleanor. E eu automaticamente saio do congresso, era online, e vou à procura na internet quem era aquela pessoa que estavam ali a falar. Foi uma voz que surgiu assim da plateia. Eu nem sei se as pessoas que lá estavam ouviram, mas eu ouvi. E então eu saio dali e vou à procura da doutora Eleanor na internet. Na altura ainda não havia assim muitos vídeos, havia poucos. E eu fiquei logo presa, não é? Porque senti que era, apesar de ainda não ter ouvido muito dela, na altura senti que era alguém que via as coisas, ou seja, eu via a vida e as coisas e as crianças, identifiquei-me muito com a maneira e com a postura dela. Claro, nunca mais larguei, acompanhei sempre a partir daí, entretanto foram surgindo mais vídeos, tive a oportunidade de fazer outras formações antes desta, até com a doutora, e de reprogramação de DNA, uma formação que a doutora fez, fiz, entretanto, as formações que estiveram primeiro disponíveis da ciência do início da vida, e depois então, pronto, fui sempre acompanhando, entrei para a comunidade e surgiu esta formação de profissionalizante. Entretanto, pode-me ir interrompendo e ir falando, porque senão ligo. Eu estava anotando aqui umas perguntas para te fazer. Porque há muita coisa, eu nem sei. É muita vivência, é muita informação, portanto, há muito para dizer, de facto, mas vamos... A gente ainda tem tempo aqui, e depois assim, a gente marca outras conversas, e o pessoal que assistir, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma questão, e a gente chama a Lina de novo e bate outro papo. Porque isto é um tema tão rico e há tanto para falar, não é? Muito abrangente. Muito, muito importante. Diga, Cleiton. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é mais pontual. A coisa dos florais, você falou que procurou nos florais essa ajuda, e era assim, com relação às crianças que eram medicadas, você viu melhora nelas? Ou Sim. eram crianças que não eram medicadas somente? Tem as duas situações, não é? Houve crianças que eram medicadas e que, inclusivamente, a tentativa era que eles se equilibrassem um pouco mais para deixar a medicação. Esse era o objetivo mesmo e o propósito, não é? Que legal. Só que isto são temas muito delicados, porque há muita pressão na escola. Eu vou falar abertamente, completamente, porque acho que também é essa a ideia, não é? Há muita pressão
na escola, pelo menos aqui, para que as crianças fiquem quietas. Há muita pressão sobre os pais e há pais que não resistem muito e logo vão ao médico e passa a receita e a criança começa a tomar. Há pais que já se começam a questionar se de facto isso é bom e é válido, e então esses resistem um pouco mais, mas depois a pressão é tanta que muitos acabam por ceder. Mas há alguns que de maneira nenhuma querem, porque conhecem já os efeitos, e já vão tendo outra informação e conhecem os efeitos dessas medicações que são terríveis, não é? E muitos me procuram para, de certa forma, porque o floral é uma coisa natural, não tem contraindicações e ajuda muito a estabilizar a parte emocional. Só que a questão é esta, a delicadeza da questão é esta. O problema, digamos assim, não está na criança. Tem que ser acompanhar a família. E aqui, já entrando aqui um bocadinho, foi aqui que a CIV me foi dando, e todo o conhecimento da CIV me foi dando todo este suporte de ir averiguando onde é que as coisas possam ter começado e fazer esse acompanhamento aos pais. Ajuda a ligar os pontos, né? Porque os pais, mesmo os pais que me procuram-me porque sabem que eu tenho experiência com crianças, sabem que eu também já trabalho há muito tempo na área terapêutica e querem, e a criança começa a manifestar alguns problemas. Não quer ir para a escola, que chora, começa a ficar doente, seja de que idade for. Às vezes são crianças muito pequeninas. Começa a ficar doente, chora que não quer ir para a escola, começa a ter determinados comportamentos, etc. E os pais vêm na tentativa de eu fazer uma magia com a criança, não é? Só que, pronto, não há magia com a criança porque é com os pais que precisamos trabalhar. E às vezes esta é a parte delicada, não é? Nossa. Que é os pais aceitarem que são eles que precisam de fazer algum trabalho com eles próprios e deixarmos as crianças livres e em paz, porque no fundo as crianças não têm nada. Elas estão bem. É isso que eu digo. Então, eles vêm pela criança e eu digo sempre, ele está bem. É só não atrapalhar, né? Sim. Nossa, a escola é que pressiona, os pais é que se deixam, começam a fazer comparações, isto também é muito importante, não é? Comparam com o filho do amigo, o amigo e o outro já faz isto, está mais sossegado, pronto, estas comparações, o meu filho não, o meu filho ainda não fala, o meu filho ainda não anda, o meu filho ainda não aprendeu a escrever, pronto. Então, hoje em dia o meu trabalho é muito este, é de conhecer e levar esse conhecimento aos pais de como é que as crianças hoje funcionam, porque cada criança hoje que nasce é diferente da outra. São todas diferentes umas das outras. E é bonito então, isso, né? Não há uma regra, não há, como a doutora Eleonora diz, não há regra, não há tabela, não há nada que sirva neste momento. Nunca serviu, mas neste momento não serve mesmo. Mais ainda, né? Eles são... Uns começam a falar muito com um ano de idade, outros só falam aos 4. Uns desfraldam com pouco tempo, outros só desfraldam mais tarde. É tudo tão diferente uns dos outros.
pronto, que tem a ver com esta nova geração que está a nascer, não é? E que as pessoas estão pouco informadas e ainda continuam a fazer as comparações do que foi antigamente, do que era na altura deles, ou de como é que é o filho do vizinho. E no fundo as crianças é que são prejudicadas no meio disto tudo, não é? Então, para dizer que os pais vêm ter aqui, porque o filho evidencia muitos problemas ou muitas questões, e depois a minha ideia é ficar sempre a trabalhar com os pais para deixarmos a criança liberta de precisar de manifestar aquilo que os pais ainda não resolveram em si, não é? Este foi um dos grandes ensinamentos que a doutora Eleanor me trouxe e que fez assim toda a diferença nesta forma de trabalhar, porque inicialmente, pronto, também por certo desconhecimento meu, eu olhava para a criança, apesar que muitas vezes é tão evidente que, mesmo quando professora, às vezes os alunos que tinham determinado tipo de comportamentos e chamavam os pais para conversar com eles, eu percebia que o filho era muitas vezes melhor do que os pais. Portanto, quando eu conhecia os pais, eu compreendia muito dos comportamentos e das atitudes da criança. Pronto, isto é importante e todo o conhecimento da doutora Leonor, tudo que ela nos traz, não é? E isso fez, de facto, toda a diferença na minha abordagem e no trabalho e na realização do trabalho. Até com os florais, que é a ferramenta que eu uso para os pais, a criança pontualmente, quando há necessidade, de facto, de ajustar e equilibrar ali alguma coisa, porque eles acabam por se desequilibrar também. Emocionalmente e a vários níveis, não é? A criança acaba por se desequilibrar em ambientes que não estão bem. E então, pronto, o floral pontualmente à criança que ajuda, eles rapidamente ficam bem, até crianças que têm dificuldades na escola, articulação de palavras, a fala, a escrita, ajuda bastante, e depois fico a trabalhar, de facto, as questões dos pais, os traumas, tudo aquilo, a vasculhar a história dos pais. Nossa, e é tão importante como que... Porque, assim, quem já é profissional civil já tem já tá sabendo disso, né? Mas eu vou compartilhar isso, que é muito interessante. Ontem mesmo eu estava lendo o Desenvolvimento da Personalidade, do Jung. Sim. E é muito legal, porque para o Jung algumas coisas são óbvias, e aí para quem já estuda há algum tempo também é óbvio, mas para quem é um pai, uma mãe, um leigo que quer o melhor para o filho, acredita que o remédio, obviamente, é a melhor opção. E aí não é. E é um óbvio também invertido. E aí tem um pedaço do livro que o Jung conta um caso de uma criança que tinha um problema assim, assim, assado. Aí ele conta como era a personalidade da mãe. Aí depois ele fala assim: é óbvio que nesse caso a gente trata a mãe. Claro. E aí é uma coisa assim que para um pai, para uma mãe que está assistindo aqui a gente, é importante perceber isso. Que a nós, enquanto adultos, eu não tenho filhos ainda, um dia, mas assim, por isso que eu estou convidando pessoas mais sábias, mais experientes, que têm muito mais experiência para compartilhar isso com vocês, porque nós, enquanto adultos, e mesmo eu não tendo filho, mas quando eu estou com meu sobrinho, por exemplo, que tem 1 ano e pouquinho, é nítida a diferença do comportamento dele comigo, se está só eu e ele, do comportamento dele com outra pessoa qualquer da família, que trata ele de uma maneira diferente.
E às vezes a pessoa não está falando nada, só está sentada e ele está perto, e o comportamento é um. Aí muda a pessoa que está perto dele, está calada, e o comportamento é outro. Porque essa coisa do campo, que a doutora Eleanor tanto fala, né, isso é fantástico. E eu vou compartilhar uma história, antes de te dar a palavra de novo, que eu achei assim, fantástico essa história. Há alguns meses atrás, conversando com uma conhecida, que é irmã de uma amiga, na verdade, a gente não se vê muito, mas essa pessoa, ela é contadora, então ela tem uma mente, assim, muito matemática, né? 1 + 1 = 2, bem assim, é a maneira dela funcionar. E aí a gente começou a falar de algumas coisas, eu comentei de CIV e tal, e ela contou uma história de um casal amigo dela que tem uma filha de, sei lá, mais ou menos uns 3 anos, 4, alguma coisa nesse sentido, e a menina não estava falando, já deu assim uma idade que ocasionalmente já deveria estar falando normalmente, e não, meio que se recusava a falar, e fez exame neurológico e corda vocal e não sei o que, e estava tudo ok, tudo perfeito, fisiologicamente. E aí eles tinham feito vários exames e compartilharam essa história com essa pessoa que eu estava conversando, e aí ela contando a história, ela falou assim, eles me contaram que tinham feito um monte de exame, já tinham feito um monte de coisa, iam atrás de mais exame, de remédio, não sei o que. Aí eu falei para eles assim, vocês já investigaram a menina, não é fisiológico, não é psicológico, a culpa está em vocês. Então, assim, por dedução, ela não conhece nada de 6 meses da vida. Mas por dedução, ela falou, já investigou aqui, o problema não está aqui, está no pai e na mãe. E, assim, assumir isso, muitas vezes é doloroso, né? E o Jung, nesse livro, Desenvolvimento da Personalidade, ele fala, a gente não pode culpar uma pessoa pelo que tem no inconsciente dela. Uma dor, um trauma e tal. Só que é responsabilidade do adulto olhar para isso e lidar com isso pelo bem da criança. E, assim, ter essa consciência é outra coisa, né? E aí eu gostaria de te perguntar se você já teve alguma experiência, né? Eu imagino que sim, nesse sentido de um pai e uma mãe que tiveram essa percepção, fizeram esse trabalho e viram uma mudança mesmo na criança. E é incrível nós sabermos isso, não é? Todas as pessoas saberem isso. Porque, de facto, a maioria das pessoas não sabe que um sintoma ou um comportamento que a criança mostra é algo que os pais precisam de olhar e buscar em si. A maior parte das pessoas não sabe, não é? Mas é uma bênção e é aquilo que se pretende, que cada vez mais profissionais possam ter esse conhecimento para ter esse olhar e ajudar, não é? Porque, claro, os pais vêm muitas vezes porque o filho ou manifesta alguma doença, porque também depois tem essa parte da nova medicina germânica que a doutora ensina e que faz toda a diferença também, não é? Fabuloso, não é? Que a criança está sempre a manifestar algum sintoma e já fizeram isto, já fizeram aquilo, e não passa, não é? E olhar para os pais, isto já aconteceu, crianças que sistematicamente estão doentes, por exemplo, com bronquiolites, com asma, com tudo isso, não é? Recorrentemente. E ter esses conhecimentos e olhar e colocar a mãe a olhar para si fez toda a diferença, porque a criança estava a manifestar um sintoma, através de um sintoma, aquilo que a mãe precisava de olhar para ela. E também a questão da separação, porque da separação da mãe, não é? E quando se coloca a mãe ou o pai perante esta situação e a criança, e lá está, liberta-se a criança, ela deixa de ter a necessidade de manifestar, seja o que for, porque os pais já se estão a cuidar, a criança melhora logo. E, efetivamente, é isso que acontece. Acontece muitas vezes, isso tem acontecido também, a criança, as questões do sono, do não dormir,
e dos medos noturnos e os sobressaltos, a criança, e tem aparecido de várias idades, eu vou até partilhar um caso que a menina já tinha 10 anos e começou a não dormir, a acordar frequentemente, a procurar a mãe, queria ficar com a mãe, quando ela já dormia sozinha, isso tudo, não é? E a mãe começou a ser tão recorrente, ela não dormir e querer ficar com a mãe, isso tudo, que a mãe contactou-me e disse: Lina, não sei o que é que se passa com a minha filha, mas há aqui alguma questão, porque ela não consegue dormir sozinha neste momento, anda muito amedrontada. E pronto, fizemos uma consulta, uma sessão e fomos vendo. Eu não estava a encontrar nada na história da menina, não é? Nada se tinha assim passado. Às vezes poderia ser alguma preocupação na escola também, ou isto ou aquilo. E eu faço a pergunta chave, porque como não estava, em termos da menina, não estava assim a aparecer nada, faço a pergunta à mãe o que é que se tinha passado com a mãe na mesma idade. E então a mãe acabou por dizer que naquela idade ficou muito... aqui existe a expressão embasbacada, não sei se aí também, quer dizer, super admirada. Aqui tem, assim, mas não é tão usado, mas eu entendi o significado. Sim, porque naquela idade a mãe começou a sofrer situações de abuso. E a mãe nunca tinha contado a ninguém. Nossa, é tão forte isso, né? E então era isso que a filha, sem saber também, no consciente, estava a querer avisar a mãe de que estava na hora dela olhar para essa dor, esse trauma que estava ali. E pronto, a menina foi à sua vida, não é? Continuou, porque ela estava bem, e então o trabalho foi continuado com a mãe. E o facto de nós sabermos estas coisas é tão importante e tão sanador, e eu fico sempre muito emocionada o quão as crianças se doam, na doação das crianças, para que estas questões se resolvam, para que estas questões venham à luz, para serem resolvidas, não é? E a ignorância em que nós temos andado tanto tempo sem saber sem ter acesso a estas informações, e que fazem toda a diferença na vida das pessoas e na vida do coletivo e da humanidade, não é? Mas são muitos os casos mesmo de bebés que começam a manifestar determinado tipo de comportamentos. Claro, os pais vêm com a preocupação do bebê, que estava bem, agora assim, sabe? Pronto, mas o olhar já vai sempre para os pais, para a relação dos dois, e começar a trabalhar com eles. É incrível, realmente. Nossa, e uma coisa assim muito forte é que nesse livro mesmo do Jung, estou com isso na cabeça porque eu li ele ontem, exatamente essas coisas, e tem um pedacinho que ele fala assim, tem um outro caso que ele conta de uma menina que estava com a temperatura do corpo abaixo do normal, e ela não estava indo na escola por causa disso, os pais estavam preocupados, e a investigação mostrou que tinha a ver com a relação do pai e da mãe que não estava boa, tinha toda uma
uma situação por trás, e por isso a menina estava com a temperatura do corpo baixa. Aí resolveu a situação dos pais, eles decidiram se separar nesse caso, conversaram com ela abertamente, com medo dela piorar e tal, e ela melhorou. Porque a situação foi colocada de maneira honesta, de maneira clara e tal, e o Jung explica isso. Aí no final ele fala assim, o problema é que os médicos não sabem que a temperatura baixa de uma criança pode ser por causa do inconsciente do pai e da mãe. E assim, é tão importante a gente estar aqui compartilhando isso, principalmente no caso de pais e mães, e no caso dos exemplos que a gente dá, né, para quem também é profissional, para a gente saber como investigar isso. Porque E as assim, crianças, de é regra batata, geral, né? sim, são submetidas a uma série de intervenções, muitas vezes, Uhum. sem necessidade nenhuma, nem haveria necessidade nos adultos, mas as crianças muito menos, não é? Ainda há pouco tempo também, uma situação de um menino que foi diagnosticado com anemia grave, e os médicos já estavam a apontar para algo mais grave ainda. Os pais ligaram-me em pânico, porque eu acompanho esta família já há algum tempo, ligaram-me em pânico, porque já estavam no hospital e iam fazer uma transfusão de sangue à criança, porque ela estava com anemia em alto, valores muito elevados, e os médicos já estavam a falar noutra situação, mais grave, etc. Às vezes nós chegamos a horas, às vezes já não é? Porque os pais já tinham dito sim à transfusão de sangue. E por mais que eu explicasse que a que é que se devia, há muito questionamento ainda das pessoas. Porque se o médico estava a dizer para fazer a transfusão e tinha aquele problema, quem era eu para estar a dizer para eles ficarem tranquilos? Não havia problema nenhum, inclusivamente fiz-lhes ver. Mas depois eles saíram do hospital e a criança recuperou rapidamente. Também com tudo aquilo que eu disse aos pais e que os pais lhe falassem a ele, à criança no sono REM, isso tudo, eu fui dizendo tudo. E eles foram rapidamente depois para casa e a criança, eu disse, olha, agora o remédio, digamos assim, vão com ele para a natureza, para as árvores, para isso tudo. Mas assim tão fraquinho, vão que ele fortalece lá. E foi passado um dia ou dois, a criança estava a brincar na floresta, a correr e nunca mais teve nada. É incrível. Isso é muito legal, nossa. E já havia o prognóstico de uma suposta leucemia, que era o que vinha a seguir, não é? É incrível, não é? E este é o grande contributo que não tem preço, nem tem quantificação de todo este trabalho da CIV, da doutora Eleonor, o que ela está a trazer à luz, no sentido de nos libertarmos. E é incrível quando aceita isso, né? Que é doloroso muitas coisas que a gente tem que olhar, mesmo para quem não tem filho. Você quer melhorar alguma coisa, você tem que olhar para uma dor, para uma angústia, alguma coisa, mas assim, é necessário, né? Porque ela está lá, ela nunca desaparece enquanto a gente não olhar para ela. Desse jeito. E em algum momento vai estourar a bolha, né? Como se costuma dizer. Exatamente. Exatamente. E é melhor olhar antes, né? Sim, sim. E Nossa, isso essa é a missão dos pais. Quando se fala em se eles proteger entendessem isso. filhos, é isso.
em cuidar das crianças é a cuidarem de si, fazerem o seu trabalho interno, o seu trabalho de autoconhecimento, olharem para as suas dores, olharem para aquilo que não está ainda bem, para deixarem as crianças ser quem elas vieram ser. Nós não tínhamos esse conhecimento, eu sou mais velha ainda, não havia esse conhecimento. Ninguém pode ser cobrado por algo que não conhecia. Não havia acesso a essa informação, poucos tinham, não é? Então não podiam, não sabíamos, não podíamos fazer melhor. Mas hoje, com a quantidade de informação que há, as pessoas buscam porque encontram. Então não vão logo à procura do comprimido, da pílula, daquilo que só vai adiar e esconder aquilo que precisa ser visto e olhado, não é? E essa é a verdadeira missão dos pais, é cuidar dos filhos a todos os níveis. E é tão bonito o olhar sobre si, né? E eu falo assim, o autoconhecimento, esses dias meu amigo, que é meu produtor também do curso que a gente vai lançar agora, ele perguntou, cara, qual que para você é a diferença assim, do autoconhecimento que você propõe para um autoconhecimento tipo coach, por exemplo? E aí eu trago sempre isso, que é autoconhecimento. Por exemplo, as estratégias do coach são muito boas para determinadas coisas, tem a sua colocação, validade. Só que eu, Gleidson, particularmente não chamo de autoconhecimento, porque eu entendo que autoconhecimento pressupõe conhecer coisas sobre si mesmo que não se conhecia. Exatamente. E no fundo, o coach é aquela coisa que você já sabia, mas não queria aceitar muito, tá? Ainda superficial. Então, é um nível, é muito legal, é interessante usar disso. Mas em algum momento a gente tem que entrar em contato com aquela coisa que você não sabia mesmo sobre você, e que quando descobre dói, ou gera uma angústia, coisa assim. E eu vou compartilhar isso, porque a gente está aqui compartilhando tanto as alegrias de ver os pais e mães que fazem isso, e é lindo, e é bonito quando resolve, quando dá tudo certo, mas também tem o lado da angústia, e assim, nós que trabalhamos com isso, que temos esses conhecimentos, e não é uma coisa de achômetro, já eu acho que é assim, a gente vê na prática, mas também tem o lado aconteceu comigo uma vez, até agora, porque ainda sou muito mais jovem, né, tenho tanta experiência, mas dói isso, de uma mãe que tem um filho com problema X, era um problema no rim, e aí eu compartilhei com ela, falei, o que aconteceu quando você tinha a mesma idade e tal, relacionado a medo de água? Porque eu percebi que já tinha a ver com isso usando a nova medicina. E ela foi afogada 2 vezes, quase morreu, e tinha um medo enorme de água até adulta ainda, né? Então, assim, eu expliquei tudo para ela, olha, tá aqui, correlações que nenhum médico faz. E que, em teoria, a gente devia ficar espantado. Como é que essa pessoa sacou isso, né? Mas mesmo assim, levou o menino para fazer cirurgia e etc. E assim, situações do tipo, o médico falar, vamos aproveitar que a gente vai fazer a cirurgia do rim, que dentro do raciocínio oficial da medicina tem uma causa, né, uma justificativa, mesmo que a gente entenda que não é bem por aí, mas dentro desse raciocínio tem uma justificativa. Aí o médico fala assim, vamos aproveitar essa cirurgia, vamos fazer a fimose também. Mas qual que é a justificativa para fazer? Não tem nenhuma, estava tudo ok, dentro do raciocínio deles, não se tinha uma justificativa para fazer isso. E aí eu expliquei tudo. Vamos cortar. E aí eu expliquei. Já que estamos com. Pois é, eu achei assim, o maior absurdo do mundo. E expliquei tudo para ela. Falei, olha, não precisa acreditar em mim, eu te dou fontes, referências, pesquisa por conta própria, eu estou aberto se você quiser perguntar alguma coisa, a gente marca uma sessão gratuita, te explico tudo. Enfim, não deu-se muita atenção e fizeram a cirurgia do menino. E isso dói muito, ver essas crianças. E esses dias eu compartilhei com a minha esposa que eu acho que nós que fazemos esse trabalho é sempre uma coisa de muita alegria por ver as crianças e ver como elas são, nossa, puras e
E é um choro de alegria mesmo que às vezes vem. E do outro lado, o choro de tristeza, de angústia, de dor por ver uma criança numa situação dessa. Então, assim, nós estamos o tempo todo, né, nesses dois lados. E não tem só disso, uma coisa muito bonita, eu não sei se, provavelmente, é porque você já trabalha como professor há muito tempo, mas a minha experiência, né, foi essa, quando eu comecei a me aproximar da CIV, as crianças começaram a se aproximar mais de mim, de maneiras, assim, totalmente espontâneas. Ontem eu estava caminhando, passei do lado de um carro que estava uma mãe e 3 crianças, não sei se era tudo filho dela, sei lá, e eu passando e uma dos meninos falou comigo, ele falou, e aí, cowboy? Brincando, aleatoriamente. E foi muito curioso, porque quando eu estava indo, eu pensei, eu vou cumprimentar essa criança. Só que fica uma situação meio indelicada, um desconhecido falando com seu filho e tal, aí eu falei, bom, não vou interferir, é chato pra mãe, né? Mas o menino falou comigo. Então a gente se olhou e ele tomou a iniciativa. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Eu parei, cumprimentei ele, não sei o quê, a mãe dele riu pra caramba. E esse tipo de coisa é bonita, né, na vida também. Então, eles estão a enviar os pais. Há muitos pais que chegam até mim, nem sabem como. Nossa, é muito forte isso, hein? Mas foi uma indicação do filho. Ou viram uma coisa, lembraram-se que viram. Ainda aqui há tempos, uma mãe, o filho começou assim com umas conversas estranhas para ela, de onde vinha, isto e aquilo, porque eles hoje vêm com essas memórias todas. Isso é o outro tema também interessante, do qual as pessoas fogem muito e se amedrontam, mas é verdade, é a realidade e tem que se falar disso, porque depois as crianças é que sofrem, não é? De não terem ninguém que as ouça e que as escute. E então começou com umas conversas que vinha daqui, que vinha dali, o que via, que a mãe não via. E a mãe lembrou-se assim, espera aí, eu estou a precisar de ajuda. E um dia destes, acho que vi no Facebook, foi o que ela disse, alguém a falar sobre isto das crianças. Era eu. Então, ela foi à procura e lá veio até mim a dizer o que estava a passar com o filho, que estava com estas conversas, o que era isto. Então, é os links que se estabelecem, porque eles sabem a quem indicar. E é natural, porque o Clayton tem uma resposta àquilo que eles necessitam. Então é natural que cada vez mais as crianças também o procurem e o busquem, não é? Porque eles é que estão a acionar este movimento todo de evolução planetária. Isso foi uma das questões e é uma das questões que me faz, tal como a doutora Eleanor, não largar mão deste trabalho e deste projeto, porque estas crianças que estão a nascer desde há uns anos para cá, que vêm com tantas capacidades, tantas habilidades, tanto potencial, não podem, ou seja, para elas seguirem o seu percurso, evoluírem e ajudarem a humanidade, os pais a evoluir, nós temos que lhes proporcionar esse caminho. Então, as coisas têm que mudar, começando logo pela gestação, pelo nascimento. Estas crianças não podem continuar a nascer como se têm nascido até agora. Para que eles não percam esse potencial. Não podem continuar a ser educadas ou deseducadas como têm sido.
até agora. Para que todo o seu potencial, virtudes, capacidades se mantenham e se expandam ainda mais, para que eles possam efetivamente cumprir aquilo que vieram a cumprir, realizar aquilo que vieram a realizar, com a nossa ajuda. Então, a consciência disto é super importante para ajudarmos estas gerações, criarmos-lhes condições para que eles manifestem todo o seu potencial, que é de tornar, de facto, este planeta um lugar de quinta dimensão ou de mais evoluído, não é? Vai melhorar, né? Sim, Independente do nome que a gente dê, né, da vertente de estudo, a gente sabe que vai melhorar. Exatamente, vai, e porque há cada vez mais pessoas, felizmente, conscientes e a trabalhar para isto, e é um facto que as pessoas estão a despertar, não é? Para estas realidades. Então, esse também é uma parte, um grande foco do meu trabalho, que eu fui percebendo, sim, temos que ajudar estas crianças a crescerem, a terem, e há uma questão que também ainda vai ter que ser muito mexida, não é? Que é a educação na escola, que também já está a acontecer algumas mudanças muito tenues ainda, mas esse vai ser o grande passo seguinte, que é a escola, não é? Mas sem dúvida o trabalho com os pais, com os adultos é fundamental para esta evolução, para eles não necessitarem de repetir os mesmos padrões, o mesmo tipo de eventos, o mesmo tipo de traumas, o mesmo tipo, porque sabemos que aquilo que não é visto, que não é curado, repete-se para a geração seguinte, não é? Então, mas há muito trabalho a ser feito nesse sentido também. Há esperança para a humanidade. Eu vou te trazer duas perguntas, Lina, assim, para a gente meio que já ir se encaminhando para o final. Mas eu quero mais, eu já quero gravar outras conversas com você. A primeira é assim, eu sei que a gente falou bastante sobre isso aqui, sobre a importância dos pais, da mãe, do pai, tudo isso. Mas eu gostaria que você falasse como se você estivesse falando para um pai e para uma mãe que tem uma criança. Que recado você daria, assim, olha, na sua experiência, no seu trabalho com florais, né? Assim, só antes de eu te fazer a pergunta, no momento você tem trabalhado com os florais e com terapia para os pais e mães, é isso? Sim. E eu tenho, ou seja, a área em que eu trabalho com os florais é esta. Ah, entendi. Traumas de nascimento, traumas de gestação, abuso, todas as... tudo que possa surgir, tudo que possa decorrer destas fases da vida, é a aplicação que eu faço com os florais, porque, como eu digo, poderia escolher N temáticas, porque os florais ajustam-se a muitas temáticas, não é? Mas lá está, aparece a mãe com depressão. Vou indagar, pesquisar, vamos pesquisar a gestação, o nascimento, de onde vem aquela tristeza, de onde vem
aquela questão e eu preparo, porque sou eu que os preparo, também eu preparo os florais especificamente adequados para essas situações. Portanto, é a ferramenta que eu tenho, que é também fabulosa. E é engraçado que o criador, o Dr. Bach, ele já falava muito nestas questões também. Que legal. Da maternidade e da paternidade e todo o seu trabalho também foi muito direcionado para os traumas e para... claro que era uma época completamente diferente e ele abrangeu outras situações, mas eu no meu trabalho estou... ou seja, a temática... É esta, é que se relaciona com a maternidade, paternidade, as crianças em algumas situações, é temática, é assim que eu preparo e os florais para os pais tomarem. E também é incrível aquilo que acontece, não é? Porque há essências para trabalhar o trauma de gestação e o trauma de nascimento. E a relação com a mãe e a relação com o feminino e com o pai, há uma série e quebra de padrões familiares, todas as repetições que têm vindo. E este conhecimento da CIV vem-me trazer também esta metodologia para este trabalho, porque eu trabalhava já com os florais, mas era um pouco mais aleatório. Agora não, eu tenho este foco. Que legal. É isto. Então, o universo responde, não é? Também vêm as pessoas sempre com estas temáticas. E você entrega, manda para o Brasil também ou só em Portugal? Não, eu preparo e envio para Portugal, porque nós aqui não temos facilidade de encontrar os florais como vocês aí. O que eu faço para o Brasil é, eu passo a receita e aí tem facilidade em levantar em qualquer farmácia, não é? Aqui, legal. A farmácia sou eu, porque não temos cá. Eu é não que sabia. há anos que tenho vindo a adquirir as essências e eu própria manipulo e envio pelo correio às pessoas. Portugal e alguns países da Europa à volta. Para o Brasil é muito difícil enviar, mas também não há necessidade, porque aí vocês encontram facilmente. Já tenho atendido também pessoas do Brasil, mas o que eu faço é eu passo a receita, a prescrição, depois a pessoa vai... Porque este é um método de trabalho, pronto, que é muito específico, não é? Não é que não haja aí muitos terapeutas florais e também bons, bastante. Às vezes é o feeling, né? A gente, às vezes, quer aquela pessoa. Então, por isso que eu perguntei, de repente alguém que está assistindo a gente gostou muito de você, e a gente vai ter os contatos da Lina aqui na legenda do vídeo, para poder acessar e falar com ela. Porque tem a ver com estas temáticas, realmente. E já têm acontecido as pessoas daí entrarem em contacto comigo. Legal. O que eu diria aos pais? Isso, é isso que eu ia te perguntar agora. Como se fosse assim, um pai e uma mãe. A coisa mais assim, se olhar para isso aqui, já foi assim, não sei, metade do caminho, já ajudou muito. Que o seu filho escolheu-os, que ele confiou em si, vou dirigir-me diretamente, que ele confiou em si para cuidar, proteger, e essa é a sua grande missão, a sua grande bênção também, não é? E que as pessoas olhem para as crianças, para os seus filhos, com os olhos do coração. Não olhem para o lado, para a outra criança, para o filho da vizinha, para o filho, para o sobrinho. Não, olhem nos olhos para o vosso filho, falem com ele nos olhos,
aprendam a dialogar e a contactar a partir do coração. Porque hoje em dia há muitas formas, há muitas pedagogias e há muitas maneiras que as pessoas falam assim ou digam assim. Se nós falarmos em verdade, com o coração, essa é a melhor educação, a melhor pedagogia, e a criança sente que o adulto está conectado com ela. Porque o que mais se observa hoje é a desconexão. Porque muitos pais ainda... a vida das pessoas é muito apressada, é muito estressada, e as pessoas têm pouco tempo para aquilo que realmente é importante, não é? Que é sentar no chão com o filho, que é olhar nos olhos, que é brincar. E uma coisa que eu também costumo dizer é... a criança, se a criança dos pais não foi cuidada, não foi acolhida, não foi vista, um filho é a oportunidade que se tem para fazer isso. Porque já não... voltar atrás já não dá. E a vida deu um presente, que é de nós olharmos para essa criança, para esse filho, como sendo a nossa criança. Porque ele vai acabar por manifestar tudo aquilo que a nossa criança não teve, ou aquilo que teve a mais, seja bom, seja menos bom, ele vai acabar por manifestar isso tudo. Então, olhar para o filho com olhar de ver é cuidar também da criança que fomos. Que bonito. É entrar em contacto com essa criança através da criança que temos agora à nossa frente. Então, se não fomos acolhidos, se não fomos vistos pelos nossos pais por vários motivos, é isso que a gente precisa de fazer com os filhos. É olhar, é cuidar, é acolhê-los, porque eles vão manifestar aquilo que a gente não teve. Isto sinto que faz toda a diferença. Porque Obrigado. as crianças manifestam os comportamentos, não é? Ou o choro, ou teimosia, ou o que for, que é aquilo que os pais precisam olhar para si. E depois sucede isto hoje, Gleidson. As pessoas vão em busca... Algumas não percebem, pronto, mas outras que já têm alguma consciência vão em busca de se curar. Vão procurar lá atrás, quando tudo o que precisam está à sua frente. Que é acolher esse filho. Que é olhar para ele com os olhos do adulto, acolhendo essa criança, não é? Este aspecto é bastante importante, porque às vezes nós, na busca às vezes até de fazer muita terapia e muito processo, para curar a nossa criança, desconectamos-nos daquilo que temos à nossa frente agora, não é? Do qual somos responsáveis. Que lindo. E que é através dele que a gente se vai curar. É por isso que eu queria chamar você para ser a primeira pessoa. Porque são falas de uma mãe, de uma professora, de alguém que lida com crianças e com pais e mães há muito tempo. Então é muito bonito ter isso aqui. Obrigado. Não precisamos de conhecimento, e às vezes precisamos de alguém que venha lembrar isto, porque tudo é fácil e é simples. E às vezes as pessoas entram numa luta e numa busca
Porque aquela criança que chora muito, ou que se rebela, ou que grita, ela só quer que alguém se senta, olhe nos olhos, a acolha, porque ela está a manifestar algo dos pais, em relação aos pais, que eles não tiveram, ou que não foram ouvidos, ou que não foram vistos. Então, basta que se faça esse trabalho com a criança que se tem à frente. Que legal. Para a gente encerrar, vou te fazer a última pergunta, então. A gente que fez o curso profissionalizante, e é quase um slogan, né? A gente fala, eu sou o CIV, a hashtag e tal. E eu quero saber o que para você significa ser CIV. Olha, para mim viver a CIV, ou seja, parece que é a mesma coisa, por outras palavras. É para já fazer o seu processo interno, trazer esse, ou seja, colocar na sua vida esse conhecimento, fazer o seu processo interno e aplicar no dia a dia. Quando surge algum problema ou alguma questão, trazer esse conhecimento aplicado nas situações do dia a dia. Porque muitas vezes nós temos muita informação, mas aplicamos pouco essa informação. Para mim, o ser CIV é aplicar a informação no dia a dia, à medida que as coisas vão acontecendo, primeiro connosco e depois sempre com os outros, não é? Isto é um processo constante, é sempre estar sempre a olhar com este olhar de querer saber mais, de querer conhecer mais, de ir mais fundo consigo mesmo. Isto nós vamos fazendo diariamente. Há sempre aspectos de nós que nós desconhecemos e que todos os dias alguém vem mostrar esse aspecto, não é? Então é estarmos sempre nessa presença de o que é que isto está a falar sobre mim. É ter este olhar constante. Ser CIV é ser e aplicar. É aplicar na prática toda a informação, todos os conhecimentos que nós recebemos. E é uma busca e é uma pesquisa constante, porque estamos sempre a pesquisar, não é? O que é que isto agora, o que é que será isto? O que é que esta pessoa me traz? O que é que eu ainda não resolvi sobre mim? Eu vou só dar este exemplo, não é? Uma das questões primeiras que eu trabalhei e que percebi que estava a ter influência na minha vida foi o meu trauma de nascimento, que eu ainda não tinha olhado para ele. Isto há uns anos atrás. Foi por onde eu comecei. E assim, de repente, eu tive acesso ao meu nascimento e eu percebi como é que eu nasci e o que isso estava a impactar a minha vida, ainda hoje. Hoje, naquela altura. E eu comecei a fazer um trabalho em cima disso e a pesquisar bastante, e foi nessa fase que eu também encontrei a doutora Eleanor. Lá está, eu andava a fazer essa busca comigo e o universo trouxe uma pessoa para eu fazer esse trabalho. E eu comecei então, assim, espera aí, a forma como nascemos tem
impacto nas vivências que temos, nas relações que temos, nas crenças que trazemos, etc, etc. Então, claro, isto é comigo e acontece com todas as pessoas. E eu comecei logo aí, nessa altura, a perguntar a toda a gente como é que ela tinha nascido, como é que tinha sido, etc. Era logo um questionário que eu fazia quando as pessoas me procuravam. E eu fui anotando muitas coisas e verificando. Ia fazendo links, né? E pronto, depois conheci, entretanto, a doutora que me trouxe imensas respostas e eu sempre a fazer o meu processo. Depois houve o trabalho com o nascimento dos meus filhos, que eu vi que eu precisava fazer, porque tive muito abuso obstétrico, tanto de um como do outro, e eu não tinha visto isso como tal, e só depois de ter este conhecimento é que eu comecei depois também a trabalhar em cima disso, porque isso é outra questão que é preciso também ser olhada, que é o trauma que uma mãe fica, para além da criança, a mãe que fica com essa questão para trabalhar. E ainda é muito interessante porque eu estou prestes a fazer aniversário e depois de tantos anos a fazer este trabalho, de ir cada vez mais fundo, este ano, nas vésperas do meu aniversário, eu estou a ir ainda mais fundo e a ter acesso internamente a algumas informações sobre o que antecedeu o meu nascimento, que eu ainda não tinha tido. Que legal. É um trabalho constante. E engane-se quem pensa que fica resolvido assim Não tem rapidamente. final, né? Mas esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Que legal. Que legal. Obrigado por compartilhar tudo isso, Lina. Obrigado mesmo. Olha, pode ter certeza que, assim, eu já tenho mais outras pessoas que vão gravar comigo aqui, a gente vai enriquecer o planeta com esses compartilhamentos, com essas experiências, mas sem dúvidas você vai ser chamada de novo. Eu vou adorar ouvir mais exemplos e mais experiências. Estarei sempre disponível, Cleiton. É um prazer e é assim, eu gosto de partilhar e é na partilha que nós crescemos. É verdade. É verdade. Obrigado, Lina. Muito, muito obrigado. Gratidão. Espero que você que assistiu a gente tenha gostado. Então, deixa aqui nos comentários questões que você tem interesse de saber. Se você não conhecia a CIV, está conhecendo agora, né? Faça perguntas para a Lina, faça para mim, para as outras pessoas que vão vir, cada um com a sua área de atuação. Vai ter os contatos da Lina aqui na legenda. Fiquem à vontade para estar em contato e compartilhar a sua experiência também, né? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, Lina, mais uma vez. Gratidão.